Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Pai, somos gratos pela obra da cruz, pela obra do túmulo, ao terceiro dia a ressurreição. Te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor vive e reina. Santo é o Senhor. Traz, Pai, o teu reino neste lugar. Vem aqui, Senhor, e traz, revela a tua igreja, traz discernimento, Pai, traga maturidade, traga a tua palavra, uma palavra do céu, pode transformar nossas vidas. Santo Deus, pode transformar nossa cidade. Santo é o Senhor. Então, Senhor, reina com a tua palavra, reina, Senhor, com o teu Espírito, neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Por favor, irmão, se assentem. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ministrar e vamos começar hoje uma série de sermões, baseado então no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, que são as 7 cartas do Apocalipse, famosa 7 cartas ou 7 igrejas do Apocalipse. Amém, irmãos? Trazendo para nós como igreja, então, essa série de ministrações. E vamos ministrar ela sempre no primeiro domingo do mês. Amém, irmãos? Então, todo culto de ceia, então, pelo menos 7 meses, 7 primeiros domingos do mês de ceia, estaremos juntos, ministrando então e conhecendo, aleluia, a palavra de Deus e fazendo um raio-x da igreja do Senhor de maneira plena, completa. E nós vamos nos identificar com essas 7 igrejas e principalmente nos identificar com o Cristo da igreja. Amém, irmãos? Aleluia, com a sua presença, com o seu Espírito, com a sua palavra para nós, como igreja. Então, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, quem encontrou aí, diga amém. Aleluia, nós vamos ler então hoje a carta para a igreja de Éfeso, e como a gente pode nos identificar com essa igreja, amém, irmãos? Aleluia, o que o Espírito diz às igrejas, e assim como há 2000 anos atrás, João, o apóstolo, estava na ilha de Patmos, e o Senhor então trouxe a visão dessas verdades, se tornando assim o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Então, esta mensagem de Jesus, ela é cíclica, porque 7 igrejas vêm de uma plenitude, vêm de uma totalidade, um tratamento, um diagnóstico, uma promessa para a igreja de Jesus de todos os tempos, amém? E essas características destas 7 igrejas, elas complementam a obra de Deus na igreja e a obra da igreja diante de Deus, diante do seu Cristo, amém? Então vamos ver aqui Apocalipse 2, 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você
e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? A frase repetida, comum em todas as igrejas, essa carta dirigida de Jesus, através do instrumento da vida do apóstolo João, ela é comum, a mensagem no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, embora fossem 7 cartas que estavam trafegando entre as igrejas, se referindo a 7 igrejas da Ásia, é muito interessante, porque o que o Senhor queria comunicar não era só a carta para a igreja de Éfeso. Eles iriam receber essa carta dirigida à igreja de Éfeso, mas a Bíblia diz, e o texto diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não era para ler apenas uma carta, era para ler as 7 cartas, em todas as igrejas. Amém, irmãos? Não só também as 7 desta série de igrejas da Ásia, mas este livro foi registrado para que essas cartas, essas revelações de Jesus à igreja, às 7 igrejas, seja uma mensagem a todas as igrejas. Amém, irmãos? Aleluia! Éfeso não era uma igreja fraca. Essa igreja tinha profundidade bíblica, irmãos. Essa igreja tinha profundidade de perseverança. Essa igreja era ativa. Não era uma igreja que estava morta, cambaleando. Ela estava em atividade. E ela era forte e firme na doutrina. Então essa igreja tinha doutrina. Essa igreja tinha obras. Essa igreja tinha Bíblia, irmãos. E não só isso, mas eles provaram perseverança na doutrina, perseverança na obra. Só que o Senhor Jesus diz um diagnóstico: você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja, ela não perdeu a fé, porque a fé, irmãos, estava ativa, estava bem estruturada, inclusive na doutrina, e a fé estava bem estruturada em relação ao ativismo desta igreja. Ela se movimentava. Eles não perderam a fé, não perderam de fazer obras, perderam o amor. E aí, irmãos, o diagnóstico do Senhor Jesus. Aqui está então o problema. O problema dessa igreja não era a sua estrutura, sua agenda, seu movimento. Eles conseguiam fazer a obra, eles estavam influentes na cidade, irmãos. A cidade era impactada pela influência do posicionamento de fé, de doutrina dessa igreja. Mas Jesus andando no meio dela, sondando a igreja pelo seu Espírito, Ele em Espírito fala a essa igreja: tenho contra ti, tenho uma mensagem para você, tenho um diagnóstico que vocês ainda não conseguiram ver, mas eu que ando, eu que observo, eu que sustento a igreja, vocês perderam o amor. O problema, irmãos,
dessa igreja não era estrutural, era essencial. Perderam a essência. A igreja de Éfeso também é conhecida numa interpretação histórica como sendo a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro século. A igreja primitiva. É a igreja dos apóstolos que andaram, que foram testemunhas oculares de Jesus. Comiam o pão com Jesus. Viram os milagres com Jesus. Pedro chegou a andar por pouco, mas andou sobre as águas com Jesus. Essa igreja dos apóstolos, essa igreja da doutrina que foi formada exatamente nesse período. A revelação, o cânon sagrado, o livro de Atos, foi formado nesse tempo. Ela é considerada a igreja de Éfeso, a igreja primitiva. E ela foi se estruturando. E ela foi perdendo, irmão, o primeiro amor. Que primeiro amor? É uma igreja que agora teve que se adaptar com a revelação da presença de Jesus, não mais manifesta entre eles, mas agora manifesta pelo Espírito dele, o Espírito Santo. Vocês percebem como Pedro, antes de ser cheio do Espírito, nesse intervalo que Jesus está ausente, Pedro vai ter a ideia de substituir o apóstolo Judas, que tinha saído para se matar por causa da sua traição. E agora Pedro fica, como é que a gente vai fazer? E aí você percebe uma igreja que precisa ser estruturada. Pedro então tem a ideia, não, vamos considerar alguém que está andando com a gente desde o começo, que também é testemunha junto com Jesus, e por sorte, irmão, sem ser cheio do Espírito, mas trabalhando uma estrutura, se formalizando ali, uma estruturação, um sistema, um esquema, para poder, como é que a gente coloca outro apóstolo aqui? E aí por sorte, saiu a sorte em Matias, e Matias então foi escolhido. Isso é um reflexo histórico dessa igreja, que tinha o primeiro amor, que estava batizada com a presença de Jesus, e agora também com a presença do Espírito, mas no segundo século, no terceiro século, ela se institucionaliza, ela fica uma igreja híbrida, misturada com o Estado, e agora a gente tem uma igreja religiosa, muito estruturada. É desse tempo que a gente vai ter hoje as ruínas. Se a gente for lá na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso antiga, a gente vai ter os escombros, as pedras. Falando de um tempo onde a igreja alcançou muita estrutura. Olha só, irmãos, Jesus vai falar para a igreja de Éfeso: vocês têm obras, vocês têm perseverança, vocês são ativos, mas eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Veja bem, irmãos, é quando a gente, irmão, começa a se relacionar em essência com o conhecimento da doutrina que temos, com o sistema da nossa religião, dos nossos rituais. Eu me relaciono com a igreja de domingo, eu sei como é que funciona o culto, eu sei como é que funciona, eu venho. E aí quando eu não venho, eu sinto que está faltando alguma coisa, então eu preciso vir, porque senão eu vou sentir que falta alguma coisa. Eu vou entregar meu dízimo, porque se eu não entregar meu dízimo, vai faltar alguma estrutura de bênção para mim. E eu vou me relacionando com essas coisas que simbolizam, na tabela da minha relação, uma relação com Deus.
e eu vou migrando da minha relação de essência com Jesus, com o Pai, com o Espírito, com isso que é sagrado. Eu vou me relacionando com o sagrado no lugar daquele que é o santo. A igreja de Jesus é sagrada. A minha fé é sagrada. A doutrina da palavra é sagrada. O templo é sagrado. Mas quem é santo no templo? Quem é o santo na doutrina, no conhecimento? Amém, irmãos? Talvez até a minha relação com os irmãos é institucionalizada. Se não é, irmãos, a gente se reunir para um café, de um evento que a igreja programa, nós não conseguimos uma relação espontânea, prazerosa, de essência, de comunhão. A comunhão sempre vem depois que a gente tem que inventar alguma coisa. Eu quero ir com vocês lá para Salmos 63, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia, e eu quero ler com vocês, rapidamente. Olha que maravilhoso, irmão. Por que que você vai entender por que Jesus, irmão? Porque alguém pode pensar assim, meu Deus, que igreja maravilhosa. E o próprio Deus e Cristo dessa igreja está dizendo, isso não substitui minha relação, o primeiro amor. Por que, irmãos? Por que o amor é tão importante na igreja? Por que, irmãos? Por que o amor é mais importante que o conhecimento? Por que que o amor é mais importante que os dons? Por que que o amor é mais importante que o poder de Deus entre nós, igreja? Nós temos sinais, nós temos maravilhas, mas se a gente não tiver amor, é barulho. Corre o risco no último dia, de a gente ouvir de Jesus, não conheço vocês, mas Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, nós fizemos sinais e maravilhas. Então, vocês têm obras, mas caíram do primeiro amor. Não conheço vocês. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não é poder, irmãos. Embora Ele seja poder, mas Ele é amor. Para você se relacionar com Ele, não pode ser, irmão, sistematizado, calculado, ritualizado. Não pode ser, irmão, se achando por mérito de poder ter uma relação com Deus. Ninguém merece. Não temos essa condição. Não é por mérito. Você não precisa, irmão, entregar uma obra. Você não precisa entregar uma meta, irmão, para poder ser merecedor de falar com Ele, de ouvir dEle, de andar com Ele, de perceber uma relação de comunhão com Ele. Imagina o Senhor vendo você se relacionar com o que é sagrado, mas perdendo a relação com Ele. Não, Senhor, mas eu fui no templo, então... Não, Senhor, mas eu ajudei ali o pobre. O Salmo 63, 3 vai falar então essa verdade. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Amém, irmãos? O salmista não está falando de emoção, nem de romantismo. O salmista está falando de essência que vem antes da existência, irmãos. A vida sem o amor de Deus é mera existência fisiológica, biológica. O amor não é o complemento da vida, o amor é o que dá sentido à vida, irmãos. O que eu quero dizer é que Deus vem antes da vida, e se Deus é amor, alguém pode falar, qual é o bem maior que você tem nesta vida? A vida. Não, irmãos, a vida é realmente muito grande, é uma grande bênção,
Que bênção é a nossa existência. Só que você não só existe por existir, tem um motivo. O início antes da vida. Qual é o motivo? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? É Ele, o Criador da vida. Amor. Imagine, quando Deus cria os filhos do céu e os filhos da terra, os homens, Ele cria a imagem e semelhança dEle. Ele doa na criação para a existência de um outro ser igual a Ele, meu irmão. E por que essa capacidade, esse propósito, essa grandeza de criar um ser semelhante a Ele, igual a Ele? Exatamente, porque Deus é amor, para que tenha um relacionamento, uma comunhão, uma unidade de relação, irmãos. Antes de existir a criação, já existia comunhão, e a gente vai então para a figura da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns acham isso difícil, complicado. Como assim? É um Deus que se manifesta em 3 pessoas, da mesma essência. Irmãos, na dinâmica da criação, da manifestação da criação, Ele vai sendo conhecido como Pai, Filho e Espírito. E quando a gente vai rebobinar tudo, a gente vai perceber uma unidade. Então, antes de você existir, antes da criação existir, já existia uma comunhão, uma unidade do ser divino. O ser divino é amor, ele já tem uma relação. É a perfeita unidade. Amém, irmãos? Quando o Senhor responde a Moisés em Êxodo 3,14, Ele diz: eu sou o que sou. Deus é pleno. Deus não cria por carência, irmão, porque estava faltando. Não, Deus cria por transbordamento da sua essência. Transbordar relacional. A criação nasce do amor eterno. O homem foi criado, irmão, para essa comunhão com Deus. Amém? E lá em Gênesis 1, o capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia vai dizer o que eu já repeti aqui para você, a imagem, o homem é criado à imagem de Deus para um relacionamento, para andar com Deus. O homem não foi criado apenas para existir, foi criado então para participar desta comunhão. E vá comigo agora também lá no Salmo 133, versículo 3. É o salmo que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí vai desenrolando o salmo, e no final, vai falar que nesse lugar de comunhão, de unidade, Deus ordena, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Preste bem atenção, irmão. Ali o Senhor concede a bênção e a vida já é uma bênção. Mas que bênção é essa? Deus concede a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Na unidade. Amém, irmãos? Na unidade. Na comunhão. Então veja bem, irmão. O homem no jardim tinha vida eterna. Atenção aqui, igreja. O que os seres criados por Deus têm para sempre? A bênção e a vida. A árvore da vida era para manter a unidade e a comunhão com o Espírito de Deus. Enquanto ele comia do fruto da vida, ele tinha comunhão e unidade com Deus. Amém, queridos? Ele tinha vida eterna. Então a vida eterna, atenção, irmãos, a bênção de eternidade, a bênção de vida para sempre, eterna, ela só está na comunhão com Deus.
Se a gente perde a comunhão com Deus, nós perdemos a vida eterna. Aí, irmão, a gente começa a viver por existência, a viver biologicamente. Embora tenhamos estrutura, nossos pulmões estão respirando, nosso coração está batendo, eu estou me movimentando, eu tenho uma estrutura, eu estou ativo, eu vou para lá, eu vou para cá, eu penso, eu falo, eu decido, e eu estou falando, eu estou vivo. E Deus falou o quê? Você está morto, você tem obra, você tem estrutura, mas você perdeu o primeiro amor, você perdeu a unidade, você perdeu a comunhão, você perdeu a bênção da vida eterna. Essa estrutura sua, ela vai pifar, tem um tempo determinado para ela, porque você perdeu a essência da vida eterna. A essência da vida eterna é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito. Amém, irmãos? Entenderam, irmãos? Nós vivemos um Éfeso. Nós vivemos uma igreja de Éfeso. Temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito, temos uma estrutura, temos uma vida. Aí eu te pergunto, essa vida que você vive agora é eterna? Não. Por que você vai morrer? Porque perdemos a comunhão com Deus, perdemos a vida eterna que estava na unidade, porque vida para sempre, só em comunhão com Deus. Vocês perderam o primeiro amor. Amém, irmãos? A vida eterna é uma participação de comunhão da presença de Deus. Vamos para o templo. A presença do templo não substitui a presença de Deus. Amém, queridos? Quando o pecado entra em Gênesis 3, algo profundo acontece. Adão não cai morto, irmão. Deus falou assim, no dia que você começar vai morrer. Ele não caiu morto. Não é? O coração continuou batendo, o pulmão continua respirando, mas algo morreu por dentro. O que foi que morreu? Rompeu, irmão, a presença. Rompeu, irmão, a comunhão do Espírito de Deus, no espírito do homem. E agora, então, Deus chama isso de primeira morte. Primeira morte, irmão. Você faz, você se acha, você é o bom, você pode ganhar o topo do mundo, se ele pedir a sua alma, onde você vai estar? Você tem obras, você se move, você é uma estrutura biológica, você está se achando, conquistando a sua vida debaixo desse sol, mas no final Deus está dizendo, se você não me conhecer, se você não viver em comunhão comigo, é estrutura, você perdeu o sentido da vida, porque a vida é uma bênção para sempre. Essa vida que você está agora, não é a bênção para sempre, é uma maldição. Que maldição? A maldição que vem da lei. Se você cair, você vai morrer. E aí entramos na primeira morte. A vida biológica continua, mas a essência da vida eterna foi quebrada em nós. A árvore da vida, irmão, no Éden havia então a árvore da vida, ela representava comunhão, acesso, presença contínua. Enquanto o homem tinha comunhão com Deus, comendo daquele fruto da árvore da vida, ele tinha então vida eterna no corpo, na alma e no espírito. E quando o homem peca, ele perde então o acesso. E agora, irmão, quando a gente vai para Apocalipse 2, Jesus promete, não tem? Na carta da igreja de Éfeso, ao vencedor darei o direito de que, igreja? De comer da árvore da vida. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, irmão.
antes da sua estrutura biológica, antes de você ser capaz de muitas coisas e realizar muitas obras, você foi criado para uma relação de unidade, de comunhão. Você ser conhecido por Deus e Deus ser conhecido por você. Amém, irmãos? Essa é uma promessa de restauração, de comunhão perdida. Vamos ver o perigo das obras sem amor. Amém, irmãos? Em Éfeso tinha obras, perseverança, discernimento, resistência ao erro, mas eles perderam o primeiro amor. O primeiro amor aqui, irmão, o que significa? Não é apenas o amor inicial, cronológico, é um amor primário, central, essencial. É amar a Cristo acima dos seus dons, é amar a Cristo, irmão, acima das suas capacidades. Amar a Cristo acima do seu ministério na igreja, irmão, da sua performance. É amar a Cristo acima do poder que o próprio Deus te dá. Lembra, irmão, que Ele não nos deu espírito de covardia, Ele não nos deu espírito de timidez, Ele não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Obras, 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 poder, 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 sem amor, não tem, irmão, não tem equilíbrio, então perdemos o que é divino. O amor a Cristo, irmão, precisa ser maior do que a sua própria reputação religiosa, sua reputação espiritual, irmãos. Deixa eu te falar, Israel, irmãos, tinha as alianças, tinha as leis, tinha, irmão, o andar de Deus com eles. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus falou: encosta aí na fenda da rocha que eu vou passar a minha glória perto de você. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Foi nesse momento, irmão, que Moisés pede para Deus: se a tua presença não for conosco, não daremos um passo daqui. Deus tinha falado para ele: ó, não vou dar conta de andar com vocês não, eu já sei o final da caminhada, vocês são idólatras, imorais, o coração de vocês é obstinado, vocês se escravizaram, vai ser difícil tirar o Egito de dentro de vocês. Eu vou mandar um anjo para ir com você, Moisés, e tudo que eu ia fazer andando contigo, meu anjo vai fazer, não vai te faltar poder, não vai te faltar recurso, ele vai contigo. Moisés bate o pé e fala: não, se a tua presença não for conosco, não iremos. Risca o meu nome do livro da vida. Está aí porque Deus escolheu Moisés, irmão. Porque Moisés não queria estrutura. Moisés, irmão, não estava pensando no poder, na reputação do seu nome. Até hoje vamos ler sobre ele. Ele queria a glória, ele queria a presença. Vem com a gente. Tanto é que Deus: então tá bom, eu vou andar com você. Os israelitas disseram: que o Senhor fale contigo e não com a gente. Amém, irmãos? Esse povo, irmão, recebeu o testemunho de Deus, as leis de Deus, as alianças de Deus. Esse povo recebeu a terra de Deus, o templo sagrado de Deus e a lei sagrada, a Torá. Torá, terra e templo. Se tornaram como ídolos para Israel. Estrutura, a terra de Israel, estrutura. Ah, Jerusalém, o seu templo de ouro, glorioso, sagrado, onde Deus se manifesta. A lei, a Torá, nenhuma nação tem a nossa lei, a lei de Deus.
eles se apegaram à estrutura, idolatraram o que é sagrado e perderam a santidade do Santo de Israel. Amém, irmãos? As obras vivas versus as obras mortas. Obras vivas nascem do amor, obras mortas nascem do ego, do Espírito, irmão, sem a comunhão com o Espírito de Deus. Então é possível, irmão, amar o poder, é possível amar, irmão, o ministério, é possível amar a autoridade que a gente vai ganhando no meio da igreja, é possível amar a nossa própria imagem, irmãos, reputação, é possível amar a nossa própria doutrina, o conhecimento que a gente tem de Deus, e esfregar para os outros, irmão, como se fosse uma honra, uma autoridade, como se fosse algo valioso, irmão. É valioso, mas não é mais valioso, irmão, do que um coração humilde, quebrantado, que se une ao Espírito de Deus, que não tem orgulho, irmão. A igreja de Éfeso idolatrou, irmão, a obra, e deixar de amar as pessoas. Eu amo fazer pregação, irmão, mas eu não consigo amar as pessoas. Eu não consigo conviver bem com a minha esposa, com os meus filhos, mas a minha pregação está em dia no púlpito da igreja. Obras podem continuar funcionando, mas o coração pode estar sem amor a Deus. 1 Coríntios 3:13 vai dizer assim: permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Atenção, igreja. Você pode se encher de fé, você pode se encher de esperança, mas se você perder o amor, a prioridade de essência, nós vamos perder. Éfeso tinha fé, mas abandonou o amor. Amém, queridos? Jesus, ele vai falar que o candelabro, ele se associa ao risco da segunda morte, irmão. Por quê? Ele diz, Jesus: tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que isso significa? Segunda morte. Você é a igreja, você recebeu luz, você recebeu a palavra, você recebeu o conhecimento, você recebeu revelação, você recebeu o poder, você recebeu a minha presença, mas a minha presença está sendo deixada. Você construiu outros amores, você ama a palavra, você ama ser da igreja, você ama até fazer o bem, mas o orgulho está com você. Você se encheu de outros amores sagrados, mas perdeu a essência comigo. Você não fala comigo, você não ora mais, você não tem prazer de ler a palavra, e nem de ficar a sós com Deus. Você não consegue comunicar amor com aqueles que estão do seu lado. Essa é a essência de Deus. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, a estrutura pode continuar, o nome pode continuar, atividades podem continuar, mas a luz pode ser retirada. Amém? Eu quero convidar aqui o ministério de diaconia. Nós vamos nos ajeitando aqui na mesa. Eu quero convidar o ministério de louvor. Aleluia, já vamos para o encerramento deste sermão de edificação para a igreja. A primeira morte, irmão, foi a separação interior. Então, nós morremos lá no espírito. E graças a Deus pela obra da cruz, nós podemos então nascer de novo. Então, o Espírito de Deus vem sobre nós. Amém, irmãos? Só que depois que você recebe do Espírito de Deus, você precisa manter esse fogo aceso. O fogo do Espírito. Por isso a palavra: ouça
o que o Espírito diz às igrejas. É possível, irmão, você ter experiência com o poder de Deus, com a igreja de Jesus, com as leis, com as doutrinas da igreja, e se tornar um religioso. Por fora, estruturalmente, mas por dentro, você não tem mais a presença. Você perdeu o amor. De maneira clara, irmão, você vem para a igreja por quê? Você faz o bem por quê? Qual é a motivação? Porque talvez você está fazendo obras. Na sua perspectiva, você está fazendo obras, parece que a obra está viva. Mas na perspectiva do Espírito que está dentro de você, você faz para se aparecer. Você faz porque você tem medo. Porque se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. É que nem aquele filho, irmão, da parábola que Jesus contou dos 2 filhos e o pai. Eu não estou falando daquele que perdeu tudo, foi para o campo. Eu estou falando daquele filho que ficou na casa com o pai. A sua mente era de escravo. Ele falou para o pai dele, ele perdeu o amor pelo irmão. Ele perdeu o amor pelo pai. Ele estava dentro de uma estrutura, a fazenda, tinha tudo. Tinha bois, tinha tudo. Tanto é que ele falou assim, esse seu filho mais novo fez tudo isso e agora o senhor pega o boi mais gordo. Eu nunca peguei o boi mais gordo. Estou trabalhando aqui todo dia, estou fazendo obra todo dia, estou aqui com o senhor todo dia fazendo. Esse filho perdeu o amor do pai, porque ele colocou outros amores, as suas tarefas, suas obrigações. Ele queria esfregar na cara do outro irmão que ele era obediente, que ele era zeloso. Só que o coração dele dizia assim, não, para eu ter respeito do pai, eu preciso fazer alguma coisa para ele poder me considerar. Não, a gente não é filho, a gente não merece, a gente só é filho. Amém, irmãos? Talvez a sua vida com Deus é querer fazer alguma coisa para merecer. Sua mente não é de filho, sua mente é de escravo. Jesus diz para nós, lembre-se de onde você caiu. O que é, irmão, que foi acrescentando na sua vida, que você foi perdendo a essência do amor? Foi o carro novo? Foi aquele trabalho que você tanto sonhava? Foi as ocupações agora, irmão? Agora você não tem mais tempo para a essência? Onde é que você caiu do amor? Jesus diz para nós, lembre-se, depois arrependa-se, volte ao relacionamento, volte às primeiras obras. Jesus não está pedindo para você produzir mais, Jesus está dizendo, volta, se arrependa, volta para a essência, acende de novo o fogo, fique de pé. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vamos cear, amém, igreja? Tem uma estrutura de mesa aqui, tem um ritual aqui. Temos o pão, temos o vinho. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor não é um ritual. Sabe o que é, irmãos? Sabe o que é, igreja? Embora a gente está fazendo estruturalmente, pegando o pão e o vinho, é uma memória de amor. Este corpo é o meu corpo. Este pão é o meu corpo. É uma estrutura, só que essa estrutura do meu corpo foi dada por amor, em favor de você. É uma memória de amor.
Então que nossos rituais, que nossas estruturas, irmãos, nossas virtudes, nos leve, irmão, a um equilíbrio de essência, uma memória de amor. Fazemos por amor, porque Ele nos amou primeiro. Por que a gente apresenta obras? Vamos para Tiago. Não, irmão, você pode apresentar obras. Que a sua fé seja apresentada nessa obra, que o seu amor seja apresentado nessa obra. Amém, irmãos? A ceia é um retorno à essência, irmão. Aqui é a certeza de que você é perdoado. Pastor, mas eu pequei. Arrependa-se. E o amor dele te alcança. O perdão dele te alcança. Porque não é o quanto você consegue caminhar sem pecar, o quanto você cai pecando. É quantas vezes você lembra de onde caiu. É quantas vezes você se arrepende e você volta. Você volta para o primeiro amor. Lembra quando você veio para a igreja? Lembra porque você entrou na igreja? Lembra porque você permanece na igreja? É porque você ama Ele e você sabe que Ele te ama. Então essa é a essência. Não se engane no seu próprio pensamento, achando que agora você tem cargos, você tem conhecimento, você tem boa reputação, você é mais. Não, irmão. Pobre, cego, nu, miserável, digno de misericórdia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Santo é o Senhor. Você não foi criado só para respirar com seus pulmões e passar 80, 100 anos aqui debaixo desse sol. Você foi criado para viver para sempre. E essa vida de para sempre é em comunhão. Ela é fundamentada no amor. E agora você pode voltar da onde caiu. E agora você pode voltar para a vida eterna, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, nós entregamos, Senhor, o cansaço da nossa religiosidade, o cansaço de querer ser reconhecido pelo mérito, fazendo às vezes o impossível para ser reconhecido pelo Senhor ou por qualquer pessoa. Meu Deus, que vida canseira, que vida de canseira, Senhor. É por isso que o Senhor diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei o seu coração. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Ele se despiu da sua glória, Ele se encarnou num corpo humano como o meu e o seu. Tudo isso por amor, por amor, por amor, para resgatar aquilo que estava perdido. Nós nos perdemos, nós morremos para Deus, mas Ele veio nos resgatar a vida, o caminho. Ele veio. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos consagrar este pão e este cálice para a comunhão da sua igreja. Comunhão de amor, Pai. Comunhão de amor. Aqui nós zeramos.
aqui nós admitimos, Pai, que não podemos, que não temos nada para te oferecer, a não ser um coração que tem fome e sede da sua presença, do seu amor, Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai, porque, Senhor, temos te servido com espírito de medo. Temos medo de sermos desaprovados, temos medo. E somos infantis na nossa fé por causa do medo. Mas nos leva para um nível a mais, nos leva para o amor. Pois o amor nos aperfeiçoa. O medo, o amor expulsa todo medo, Senhor. Perdoa os nossos pecados contra Ti, Senhor. Perdoa, Pai, a maneira como nós temos vivido até as nossas virtudes, nossas obras mortas, por causa do nosso pecado, do nosso medo, da nossa comparação. Pai, nos volta para a essência, nos volta para uma vida relacional, de essência com os nossos irmãos, com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com o próximo, com os vizinhos. Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados contra Ti. 1 Coríntios 13, passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. A sua relação com Deus é pura paciência dele. Sim ou não, irmãos? O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você tem suportado por amor a Cristo? Você tem esperado por amor a Ele? O amor nunca falha. O amor nunca vai se perecer. Amém, igreja? Porque é para sempre, igreja. É para sempre. O amor nunca falha. Nunca será vencido. O amor nunca se destrói. O amor é para sempre, igreja. Mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Ele está voltando. O amor vai reinar para sempre nesta terra, e com ele vai trazer a justiça. Aleluia. Então ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame o Senhor de todo o seu coração, e ame o seu próximo como Ele te amou na cruz, como Jesus te amou. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe e abençoe sua vida, sua semana, seus dias, no nome de Jesus. Vamos continuar cantando. Que Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe em nome de Jesus.